Amém. No Salmo 119, verso 18, há uma oração do salmista que diz: abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Essa é uma oração, mas é uma oração direcionada à palavra de Deus. Nós devemos nos juntar ao Deus Pai e ampliar a supremacia da glória de Cristo. Tudo que o Pai faz é para ampliar, ou seja, para manifestar essa grandeza da glória de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, nós devemos estimar o que Deus estima, nós devemos amar o que Deus ama, devemos orar pelos propósitos que Deus tem para nós, para a igreja, devemos meditar continuamente em sua palavra e ser sustentado pela sua graça. Se todas essas coisas não estão juntas, nós não podemos ter um coração realmente ardente em adoração que honre a Deus. Então, orar diante do trono de Deus e meditar na palavra de Deus são como se fosse a oração e a meditação, na verdade, são como se fossem os dois trilhos paralelos que permitem que o trem das nossas almas permaneçam firmes, diretos e rápidos no caminho. Como Paulo disse, prossigo para o alvo. Então, nós precisamos desses dois trilhos, meditar profundamente na palavra de Deus e orar sobre a verdade de Deus, que leva esse trilho de meditação e oração que nos leva à santidade e finalmente nos leva ao céu, já que esse é o caminho que Deus decretou para os eleitos. Então nós precisamos ser renovados e precisamos de zelo pela oração, e precisamos de meditação bíblica, e precisamos de novo, de novo e de novo. As coisas de ontem não são suficientes para hoje. Tudo fica velho, tudo fica desgastado, tudo fica fraco, sem que haja um despertar, um renovar, um restaurar. Assim, em todo o tempo, nós concentramos nossa atenção nas coisas grandes que Deus revelou, a fim de reavivar nossa paixão continuamente, diariamente, essas afeições pela oração e pela palavra. E não há nenhuma outra maneira disso acontecer. Então você vê que esse que o salmista está orando, abre os olhos, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. É o que produz paixão, ardor. Então há três coisas para aprender com este verso. Não vai dar para nós olharmos as três coisas. Esse é uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Este verso combina oração e a palavra, porque ele está dizendo, abra os meus olhos, ele está orando, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele está fazendo as duas coisas, ele está combinando as duas coisas, aqueles dois trilhos paralelos, e nós vamos ver como, para que possamos combinar também oração e meditação, para que nós possamos realmente atingir o gozo, o prazer, o deleite, sem o qual Cristo não é honrado. Então, primeiro, a gente percebe que há maravilhas na lei de Deus, há maravilhas na palavra de Deus. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua lei. A palavra lei Torá, significa instrução, ensino, não significa os 10 mandamentos, mas tudo que Deus ensina, tudo que Deus diz nesse salmo, em todos os salmos, em toda a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: há coisas maravilhosas nos ensinamentos de Deus para nós. De fato, eles são tão maravilhosos que quando você vê, eles mudam você e santificam você, e criam paixões, criam afetos, afeições santas em nossos corações, desperta o amor, o desejo de exaltar Cristo, proclamando Ele, como está em 2 Coríntios 3,18, e é por isso que nós lemos, é por isso que nós
conhecemos, é por isso que nós meditamos, é por isso que nós memorizamos a palavra de Deus. Memorizamos porque não podemos estar sempre com a Bíblia aberta em todos os lugares, mas podemos estar trazendo à nossa mente essas verdades cruciais. Então ninguém pode ver essas coisas maravilhosas pelo que elas realmente são, sem a ajuda sobrenatural de Deus. E é isso que o salmista está dizendo: abra os meus olhos para me ver essas maravilhas. Está dizendo, eu naturalmente não enxergo as maravilhas. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Se Deus não abrir nossos olhos, nós não veremos. É por isso que todo mundo, nunca houve uma época em que houvesse tantas Bíblias espalhadas pelo mundo, mas há poucas pessoas maravilhadas. Talvez hoje todos nós tenhamos lido a Bíblia, mas talvez nem todos nós tenhamos ficado maravilhados. Nossos corações não tenham ardido e nos sentidos mais completos em Cristo, consolados em Cristo, felizes em Cristo, alegres em Cristo, satisfeitos em Cristo. Quando lemos a Bíblia assim, a ajuda de Deus, a glória de Deus nos ensinamentos e eventos da Bíblia é como um sol brilhando para alguém cego. Ele está lá, a glória está lá, o sol está brilhando com o seu esplendor, mas ele não tem olhos para ver as maravilhas da lei de Deus, da palavra de Deus. Não que você não possa interpretar, se você leu assim hoje, racionalmente, o significado superficial, mas você não pode ver maravilha, você não pode ver beleza, que substitua todas as coisas que o mundo oferece como maravilhosas, belas, satisfatórias para o homem. E de tal forma que, em vez de a beleza de Deus conquistar o seu coração, o que conquista o seu coração são outras belezas, outras maravilhas, entre aspas, né? Não são maravilhas nem belezas de fato, perto de Deus, mas como você está cego para as grandes maravilhas, talvez um tamanduá olhe uma formiga, um formigueiro, e acha a coisa mais maravilhosa, mas é porque o tamanduá está muito restrito. Ele não pode achar maravilhoso uma obra de Shakespeare, não é? Porque a gente poderia dizer que os sentidos do tamanduá estão cegos para a literatura de Shakespeare, e ele pode achar maravilhoso um formigueiro, algo que nós acharíamos sem maravilha alguma. Então nós devemos orar a Deus por iluminação sobrenatural quando lemos a Bíblia, e se não houver essa iluminação sobrenatural, não há nada. Certo dia uma pessoa falou para mim, ela estava passando por um problema muito difícil para todo ser humano, quando você está sob a perspectiva de morrer ou não, e eu falei assim, ela está conversando comigo, essa pessoa está precisando de ajuda, de força, e eu dei um livro para ela sobre John Owen, que é A Glória de Cristo. É o livro que John Owen escreveu quando sentiu que estava doente, ia morrer, ele queria meditar mais sobre a glória de Cristo. Ele escreveu uma obra incrível, que só foi lançada depois da sua morte. Essa pessoa leu, não é? É uma das coisas mais maravilhosas que a mente humana pode se deter. Mas no final aquela pessoa disse que aquele livro era muito bom, mas ela continuou igual ela estava antes. Ou seja, a Bíblia e essas coisas não é uma literatura que você diz, olha, gostei, bom. Não, esse livro é muito bom, foi realmente incrível. Isso é literatura. Você lê um livro e diz, ele é bom, mas ele não muda a sua vida. Ele não traz um impacto final sobre você. É sobre isso que ele está dizendo, abra os meus olhos. A questão é, Deus ouviu Davi. Essa oração foi respondida. Por tudo que você lê, que Davi escreveu, Deus abriu os olhos de Davi para ver as maravilhas da sua lei. Davi diz assim, no Salmo 119, 167, diz assim, a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Você vê, a gente diz ardente louvor. Davi está dizendo assim, eu tenho observado a tua palavra, eu amo a tua palavra ardentemente. Meu coração arde de amor pela tua palavra. É óbvio que Deus ouviu a oração de Davi. Não é?
você vê que Davi, a Bíblia diz que ele era o salmista mavioso de Israel, o melhor de todos. Então, você vê que Davi tem o seu coração cheio de poesia, não é? E muitas pessoas podem dizer, eu não gosto muito de poesia. Nós estamos falando da poesia de um cartão, ou de um filme, ou da última música de sucesso, da última balada de sucesso, nenhum poema de um livro novo que você leu. Eu sinto que, na verdade, todo mundo gosta de poesia, dependendo de onde o nosso coração está. Ou coisas soam como poesia quando nossos corações são tocados por algo. Então, definitivamente, nós temos um poema de amor aqui. Talvez você tenha lido antes, talvez você tenha cantado. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. É uma parte longa de uma coleção de livros, né, que são 5 livros. Mas pensem na Bíblia toda. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos, espalhadas por 66 livros, escritos ao longo de milênios, por pessoas diferentes, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas o Salmo 119 é o mais longo de todos, não é? E isso por uma boa razão. A razão pelo qual ele é o mais longo é visto facilmente. O Salmo 119, ele, em particular, é um acróstico. Um acróstico. Há 8 versos em cada estrofe do poema que é o Salmo 19. 8 estrofes. E dentro de cada estrofe, os 8 versos começam com a mesma letra do alfabeto hebraico. Então, a primeira... todos os versos de 1 a 8 começam com a letra Aleph. Todos. É como se vocês quisessem escrever um poema e todos os versos da primeira parte começassem com a letra A, e todos os versos da segunda parte com a letra B, e todos os versos da terceira parte com a letra C. E então os versos do 9 ao 16 começam todos com a letra Bet, e todos os versos do 16 ao 24 com a letra Gimel, e assim por 22 estrofes. 22 estrofes porque são 22 letras no alfabeto hebraico. Então são 176 versos, começando com a letra correspondente à estrofe que ele está. Todos os versos estão falando sobre a beleza, a glória, a perfeição, o deleite da palavra de Deus. Agora, pense nisso. Em 169 desses versos, o salmista faz alguma referência à palavra de Deus. Lei, testemunho, preceitos, estatutos, mandamentos, regras, promessa, palavra. Ele sempre está falando sobre a palavra de Deus. Em todos os versos, com essa elaboração de ter que começar os 8 primeiros versos com a letra A no alfabeto dele, e depois o segundo verso, a segunda estrofe, todos os versos começando com a letra B, a terceira estrofe, todos os versos começando, são 8 versos em cada estrofe, e são 22 estrofes. Então os termos têm diferentes nuances de significado. Por isso que ele usa várias palavras diferentes para a palavra de Deus. O que Deus quer, ou o que Deus ordena, ou o que Deus exige, ou o que Deus falou, ou o que Deus prometeu, mas todos eles focam na mesma grande ideia: a revelação de Deus em palavras. Deus se revelou na sua palavra. Deus se revelou com palavras. A palavra. Esse é o tema dele. Certamente é significativo que este poema de amor intrincado, não é? Um poema de amor, quanto tempo você acha que o salmista gastou para escrever? Finalmente trabalhado e com um único pensamento. O capítulo mais longo da Bíblia. Você não acha que esse grande poema, que deu um trabalho enorme para ser composto,
é o capítulo mais longo e certamente talvez o mais complicado de ser feito, já que você pensa se você quisesse fazer um acróstico para a sua esposa, aí você pegasse as letras do nome dela, por exemplo, a Cláudia, eu pegasse C e fosse escrever 8 versos sobre ela que tinha que começar com C. Não é fácil. Você tem que botar aquela pessoa na sua mente, pensar tudo a respeito dela, para encontrar 8 versos com a letra C que descrevam ela. Depois pegar o L e escrever 8 versos que comecem com L que descrevam ela. Ninguém faz isso em pouco tempo, não é? Certamente é significativo, então, que esse poema de amor intrincado, finalmente trabalhado, tenha um único pensamento central, e ele seja a Bíblia. Não seja sobre filhos, não seja sobre romance, não seja sobre amor, não seja sobre comida, não seja sobre bebida, não seja sobre as montanhas, não seja sobre o céu, não seja sobre a natureza, não seja sobre o pôr do sol, e rios, e mares, e lagos, tudo isso por amor à Bíblia, por isso por amor à palavra de Deus. Então, por que essa estrutura? Quem faz uma coisa dessa? Essa estrutura intrincada e difícil que o salmista escolheu, de escrever 8 versos em cada estrofe, para cada letra do alfabeto, todos os versos começando com aquela letra, é o tipo de coisa que só alguém que se deleita na lei do Senhor faz. Ele teve que passar tanto tempo pensando, é como se você colocasse algo doce na boca, tivesse que ficar rolando na língua para sentir todos os nuances, para escrever a respeito. Então é só o tipo de pessoa que começou o primeiro salmo dizendo, antes tem seu prazer, tem seu deleite na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É óbvio que Davi era alguém que fazia isso, não é? Ou quando alguém acredita em coisas a respeito da lei de Deus, como Davi diz no Salmo 19, de 7 a 10, que ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, tornando sábio os simples. Os preceitos do Senhor são retos, regozijando e alegrando o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, duradouro e eterno. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro fino. Eles são mais doces do que o mel e as gotas do favo de mel. Então, na verdade, um salmo desse é uma maneira de você passar várias noites ou dias rolando a palavra de Deus na sua mente, vendo ângulos diferentes. Como eu posso falar sobre a palavra de Deus? A beleza dela, a glória dela. 8 versos, começando com a letra A. E como é que eu posso falar sobre a beleza e a glória dela? 8 versos, começando com a letra B, até o Z, não é? Ou seja, é uma revelação da riqueza da palavra de Deus, como quando queríamos homenagear alguém e pegamos as letras do nome da pessoa e pensamos tanto naquela pessoa que conseguimos não só descrevê-la e elogiá-la e mostrar quem ela é, como fazemos isso da maneira mais complexa, escolhendo fazer isso usando cada letra para cada verso. Então, na verdade, muitos de nós são imersos em poesia. As músicas, quantidade enorme de música, cada vez nós temos acesso a mais música, nada mais é do que pessoas transformando sentimentos, querendo captar os sentimentos e transformá-los em palavras. Para a maioria de nós, escrever um poema de amor é difícil, não é? É como tentar fazer bife de soja. Você pode até tentar, como as pessoas dizem, mas fica ruim, né? Não fica bom. Não é fácil descrever em palavras aquilo que a gente sente. Então, alguns poemas de amor são incríveis, são ótimos, são lindos. Algumas letras de música são lindas, são incríveis, mas não é comum. Por exemplo, o soneto 116 de Shakespeare diz assim:
De almas sinceras, a união sincera, nada há que impeça o amor. Não é o amor se quando encontra obstáculos se altera ou se vacila ao mínimo temor. E Shakespeare vai embora, excelente, mas é Shakespeare, né? É brilhante, ele é de tirar o fôlego quando está escrevendo, mas você pode querer fazer poesia e isso é uma porcaria. Por exemplo, caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcado com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcado com a minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio, uma porcaria. Uma porcaria. Mas poesia, não é? Alguém que gostava muito de campo, assim, da natureza, fez uma poesia de amor também, que diz assim: veja, há uma vaca solitária, feno, vaca. Se eu fosse uma vaca, essa seria eu. Se o amor é o oceano, eu sou o Titanic. Querida, queimei a minha mão na frigideira do nosso amor, mas ainda assim isso é melhor do que o chiclete que nos mantém juntos, no qual você pisou. Outra porcaria. Você vê, quando você quer transformar em palavras o que você sente, talvez a experiência seja assim. Outra diz: garota, você me faz escovar os dentes, pentear os cabelos, usar desodorante e chamá-la. Você é fantástica. Esse ainda é pior ainda. Enfim, eu suponho que você não queira mostrar os seus poemas, não é? Os seus versos, porque talvez as pessoas poderiam rir. Então, a maior parte dos poemas escritos, quando o coração está apaixonado, nós podemos olhar para trás, para nossas próprias vidas, e pensar que é meio embaraçoso. E isso se deve, é óbvio, porque a maioria de nós não são poetas. É muito difícil, mesmo olhando uma coisa linda como um pôr do sol, escrever uma poesia a respeito disso. Não que seja difícil você olhar e sentir a beleza, mas descrever. Mas não é um talento que os seres humanos tenham em abundância, escrever assim. Mas sempre que o nosso coração é despertado por algo que nós gostamos ou amamos, nós nos tornamos todos poetas, mesmo que não consigamos verbalizar tão bem. A primeira vez que o ser humano falou foi poesia. Deus tinha feito Adão, colocado as coisas diante de Adão, e ele deu nome às coisas, mas teve uma hora que Deus apresentou Eva a Adão, e nessa hora Adão virou poeta. Ele disse assim: esta sim é osso dos meus ossos, muita poesia, né? E carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Virou poeta. Ou seja, o cara foi criado e não era poeta até que a mulher apareceu. Nem a beleza do jardim fez ele se tornar poeta. Mas eu acho que outro motivo pelo qual os poemas de amor podem ser difíceis de ler, porque nós ficamos desconcertados diante da paixão exuberante, do louvor extravagante que o poema contém, e nós pensamos: caramba, pareço uma pessoa tola, apaixonada. Pode ser embaraçoso, mas eu me pergunto se o grande problema nosso hoje é que, ao lermos um poema como o Salmo 119, nós nos sentimos constrangidos. Nós amamos a palavra de Deus assim? Nós gastaríamos dias sem fim, sei lá quanto tempo, com um coração ardente para falar da palavra de Deus, da maneira que o salmista fez, 22 estrofes, cada estrofe com 8 versos, cada verso, cada estrofe começando cada verso com a letra A, com a letra B, C, D, E, F, G, H, assim. Será que você já sequer pensou tanto na Bíblia como o salmista pensou, como Davi pensou? Será que você escreveria 3 frases sobre a Bíblia e não teria mais nada para dizer a respeito dela?
Será que não é isso que nos constrange? Quero dizer, olhe para os versículos do 129 ao 136. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. É óbvio que em português não está começando tudo com a letra A, porque está em outra língua, né? Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer a tua face sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Isso é super emotivo. Torrentes de lágrimas saem dos meus olhos, porque as pessoas não guardam a tua palavra, não amam a tua palavra. Ele está anelando. Há torrentes de lágrimas saindo dos seus olhos, e se formos honestos, parece um poema de amor de um colegial exagerado. Há um cinismo em nós, quando nós não encontramos em nós o que outras pessoas estão experimentando. É fácil nós sermos cínicos e pensarmos, isso não é... Eu não saio torrente dos meus olhos de lágrimas porque as pessoas não estão obedecendo a palavra de Deus. E em vez de nós pensarmos, por que eu não amo a palavra de Deus assim, como Davi? Nós preferimos pensar, isso aqui é um certo exagero. É apaixonado e sincero. Essa é a Bíblia. E alguém pode dizer, mas é um pouco irrealista, é um pouco exagerado, é um pouco dramático para a vida real. Quem realmente se sente assim sobre os mandamentos de Deus? A palavra de Deus, os estatutos de Deus. Então há reações diferentes, nós podemos pensar em várias delas pela palavra de Deus quando nós olhamos um salmo como esse. A primeira reação é essa, de sim, é isso aí, esse salmo é incrível mesmo, é muito bom. Essa é a atitude de alguém cínico. Você pode pensar, é bom que as pessoas de antigamente, o povo da antiguidade, tivesse tal respeito à palavra de Deus, mas não podemos levar essas coisas muito a sério. Se tem um lugar onde as pessoas dizem para nós que não devemos levar a palavra de Deus muito a sério, hoje em dia é no meio evangélico, cristão. As pessoas vão chamar você de fundamentalista, exagerado, as pessoas não acham a palavra de Deus suficiente, elas acham que nossas almas são muito sofisticadas para a palavra de Deus. Sabemos que os seres humanos muitas vezes colocam as palavras na boca de Deus para os seus propósitos, mas dificilmente torrentes de lágrimas saem dos nossos olhos quando a gente vê isso. Nós falamos que sabemos que cada palavra divina é perfeita ou maravilhosa, mas não há correspondência. E em vez de nós pensarmos o que levou o salmista a falar assim da palavra de Deus, nós justificamos o fato de que nossos corações não estão assim com a palavra de Deus. A segunda é sim, você não tem nenhum problema particular em honrar a palavra de Deus ou acreditar na Bíblia. Você acredita, em teoria. Você tem a Escritura em alta conta, como aquela pessoa que eu estava dizendo, que eu estava conversando, ela leu o livro de John Owen, ela estava passando por um problema que não fez a menor diferença, porque ela achou que estava lendo só literatura, não havia as maravilhas que John Owen estava vendo, não havia o que ele estava dizendo aqui, abra os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei, para me ficar maravilhado. Você vê que ele ficou. Esse não é o único salmo, se esse fosse o único salmo escrito por ele, já seria incrível. Mas a quantidade de salmos escritos por ele é incrível. E a poesia, o lirismo, a beleza, o ardor é sempre imenso. Então, em teoria, você tem a Escritura em alta conta, mas na prática você considera o quê? Tediosa. Geralmente irrelevante. Geralmente, para os nossos problemas, nós achamos que a opinião do humanismo secular é muito mais capaz. A gente acredita na Bíblia, mas na hora de seguir, a gente vai seguir o que a outra coisa disse.
Você pensa consigo mesmo, apesar de nunca expressar isso em voz alta, quando lê a própria Bíblia, nesse lugar onde a gente está aqui. O Salmo 119 é muito grande. Isso é o que eu mais ouvi sobre o Salmo 119. E é terrível, porque é a coisa mais maravilhosa. Mas enquanto Davi pôde dizer 22 estrofes, cada estrofe com 8 frases, cada frase começando com a letra do alfabeto até completar os 22. A única coisa que a pessoa que lê o que Davi escreveu o Salmo 19 é muito grande. Não é triste? Você acha que essa pessoa está vendo o que Davi está vendo? Você acha que o coração dele está ardendo como o coração de Davi? Gente assim quer ouvir mais coisas de Deus. Ou então alguém diz, é chato. Ou então tem gente que tem aquele programinha para ler o ano todo a Bíblia e diz, o dia mais chato é quando chega o Salmo 119. Porque é muito grande. Parece que ele nunca vai acabar. E ele segue dizendo sobre a palavra de Deus. Eu prefiro o Salmo 23. Mas não é porque é maravilhoso, é porque é curto. Se a primeira reação sim, é isso aí, é óbvio que essas pessoas estão com seus olhos cegos para aquilo que Davi está vendo. Mas você vê como ele orava sobre a verdade. Abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Ele viu. Agora, aí a descrição maravilhosa do que ele está vendo, da maneira mais difícil possível que um coração podia compor, inspirado pelo Espírito Santo. Outra pessoa que diz que crê na mesma palavra de Davi, e é óbvio que Davi não conhecia, Davi está falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não conhecia Romanos, Efésios, não conhecia. Mas ele está completamente encantado, o coração dele está completamente ardendo. Então a única resposta possível de um coração regenerado é sim, sim, sim. Isso é o que você grita quando tudo no Salmo 19 é verdadeiro para você, como era verdadeiro para Davi. Quando soa verdadeiro na tua cabeça, vai produzir sentimentos, afeições. Porque se for verdadeiro, se você entendeu, se você viu as maravilhas, as afeições são produzidas, que é o que acontece com o coração de Davi. Eu estava contando aqui que Jonathan disse que muitas pessoas dizem assim, não, eu entendi isso, mas não entendeu, porque a pessoa diz assim, ele usa um exemplo, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? A pessoa diz, eu acredito nisso, mas eu tenho medo. Ele diz, essa pessoa não acredita. Ela repete isso, mas ela não acredita, porque se ela acreditasse, se o Senhor fosse a sua luz e a sua salvação, ela não ia ter medo. Ela tem medo porque ela está no escuro, e Ele não é a salvação dela. Porque se Ele fosse, e se ela visse Deus como a sua luz e como a sua salvação, então Ele ia dizer como Davi, de que eu terei medo? De que eu me recearei? O que me pode fazer o homem? Então, quando o salmista captura perfeitamente as suas paixões, suas afeições e suas ações, quando isso captura o teu coração, como a de Davi, isso é quando você pensa consigo mesmo, eu amo esse salmo, ele é uma canção para a minha alma, ele é um deleite para o meu coração. É como quando você ouve certas músicas, você nunca vai dizer, puxa, essa música aqui do Queen, vamos que você gosta do Queen, essa música aqui é longa, né? Essa música é longa. Todo mundo vai pensar, esse cara adora a música, é uma música que ele adora. Se é esse o comentário que ele tem, se é isso que ele tem para dizer a respeito dela, então eu já ouvi uma vez, não preciso ouvir nunca mais, porque eu já ouvi uma vez, e coisa assim, eu adorei ela, mas eu já ouvi. Normalmente você ouve músicas que você gosta indefinidamente. Não é? Então o propósito de cada sermão pregado aqui em Jardim da Luz é nos levar a abraçar plenamente, sinceramente, de forma consistente, essa resposta final, essa resposta de Davi para com a palavra de Deus. E se a gente não conseguir isso, todos os sermões foram um desperdício de tempo. Porque se nós não tivermos olhos abertos para ver as maravilhas da lei de Deus, o que importa se milhares de maravilhas foram colocadas diante de nós? O que importa se você levar um homem cego para conhecer todas as maravilhas do mundo? O que ele conheceu no final das contas? O que ele viu?
Então, eu quero que tudo que está no Salmo 119 seja uma expressão de tudo que está em nossas mentes e em nossos corações. Ou então, nós não gastamos bem o nosso tempo. O Salmo 19 é o objetivo, e o que eu quero todo o tempo é convencer e ter certeza de que eu mesmo sou convencido de que a Bíblia não comete erros, que ela pode ser entendida, que ela não pode ser invalidada, é a palavra mais importante em sua vida, é a coisa mais importante que pode se ler todos os dias. Somente quando estivermos convencidos, de verdade, de fato, como Davi, de tudo isso é que podemos dizer com plenos pulmões, sim, sim, como ele disse, abre os meus olhos para ver as maravilhas, a tua lei tem maravilhas, nem todas eu vi ainda, eu quero vê-las. Ele pode fazer isso. Pense em cada sermão como os blocos de construção necessários para que a mesma conclusão que Davi chegou da palavra de Deus você chegue. E se os sermãos não construírem essa casa, se cada sermão como um tijolo não construir esse abrigo, então cada sermão foi desperdiçado, cada meditação foi desperdiçada. Não basta ler como a pessoa lê o livro de John Owen e dizer, é um bom livro, isso é horrível. É igual a pessoa dizer, o Salmo 19 é um pouco longo. Não é literatura que eu posso ler, achar bom e aquilo mudou a minha vida. Essa é a aplicação, essa é a reação, entre aspas, química produzida no povo de Deus quando despejamos em nossas cabeças e corações a suficiência das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a verdade de que ela é suficiente para toda a vida e piedade. O Salmo 119 é a explosão de louvor possibilitada por uma doutrina ortodoxa de quem realmente mergulhou na palavra de Deus como palavra de Deus. E quando abraçamos tudo que a Bíblia diz sobre si mesma, então, e só então, acreditaremos no que devemos acreditar e sentiremos o que devemos sentir sobre Deus. As duas coisas juntas. E faremos com a palavra de Deus o que devíamos fazer. Nesse salmo, ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, no que eu deveria crer acerca da palavra de Deus, no Salmo 119 vemos pelo menos 3 características irredutíveis e essenciais, no qual nós devemos acreditar. Primeiro, a palavra de Deus diz o que é verdadeiro. É por isso que ele fala sobre as maravilhas da tua lei. Como salmista, nós podemos confiar na palavra de Deus. É o que ele diz no versículo 42. Sabendo que ela é completamente verdadeira. O que ela diz sobre a alma é final. O que ela diz sobre o homem é final. O que ela diz sobre o meu coração é final. O que ela diz sobre o pecado é final. O que ela diz como Deus salva é final. O que ela diz sobre o propósito de Deus é final. Não há nenhum outro lugar onde eu possa achar mais nada. Não podemos confiar em mais nada assim, não é verdade? A internet tem páginas para você ler até morrer, mas você sabe que não pode confiar na maior parte do que está escrito lá. Não podemos confiar em tudo o que ouvimos dos nossos professores. Grande parte do que eles dizem, nós não podemos confiar e não confiamos. Certamente não podemos confiar em todos os fatos falado pelos políticos. Não podemos sequer confiar nas pessoas que checam a veracidade dos fatos. Agora tem isso, né, na internet. Nós checamos a veracidade. A gente não pode confiar em quem checou a veracidade dos fatos. Não podemos confiar nas estatísticas, elas são manipuladas. Não podemos confiar em fotografias. O pessoal usa Photoshop. O pessoal edita. Não podemos confiar. Não podemos. Olhamos as coisas numa fotografia e aquilo não é a realidade. Não é? Não podemos confiar em nada nos nossos professores, nossos amigos, nossa ciência, nossos estudos, até mesmo em nossos corações. Tudo está cheio de engano. Agora, a única coisa que não tem nenhum engano é a palavra de Deus. Então isso é um tesouro. Se todo o resto, incluindo o meu próprio coração, está cheio de enganos, e existe uma única coisa onde não há nenhum engano,
qualquer pessoa que ama a verdade estaria totalmente arrebatado por isso. A palavra de Deus é inteiramente verdadeira, sempre verdadeira. A palavra de Deus está firmemente fixada nos céus. É o que Davi diz no versículo 89. Ela nunca muda, nunca. Não há um limite para a perfeição da palavra de Deus. Ele diz no verso 96. Ou seja, ela não contém nada que seja corrupto ou que venha me corromper. Todas as leis de Deus são justas e duram para sempre. Ele diz no versículo 160. Ou seja, elas nunca envelhecem, nunca se desgastam. Não há nada que eu aprenda sobre Deus em sua palavra que um dia não vai ser, deixou de ser útil, perdeu a validade. O mundo foi para um lugar onde aquilo que foi dito já não vale mais. Se você já pensou consigo mesmo, assim, se você já disse para você mesmo, eu preciso saber o que é verdadeiro, eu preciso saber o que é a verdade, preciso saber o que é a verdade sobre mim, preciso saber o que é a verdade sobre o meu coração, preciso saber a verdade sobre a minha alma, preciso saber a verdade sobre as pessoas, eu preciso saber a verdade sobre o mundo, eu preciso saber a verdade sobre o futuro, eu preciso saber a verdade sobre o passado, eu preciso saber a verdade sobre a boa vida, eu preciso saber a verdade sobre o verdadeiro Deus, eu preciso saber a verdade do que esse Deus planejou. Então você só tem a palavra de Deus e mais nada. Ela só ensina o que é verdadeiro. É por isso que Jesus diz assim em João 17, santifica-os na verdade. Para você não achar que a verdade é uma coisa, é uma visão que você vai ter, uma revelação, ou uma coisa. Ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A segunda coisa que a palavra de Deus diz é que ela só diz o que é justo. Você precisa ter um coração como o de Davi para você realmente não falar isso de maneira mentirosa. O salmista alegremente ele reconhece o direito de Deus de emitir mandamentos e humildemente aceita. Eles são justos. Justos. Ele diz assim, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Não é maravilhoso? Verso 75. E todos os mandamentos de Deus são justos, verso 86. Todos os seus preceitos são justos, verso 128. Algumas vezes eu vejo alguns cristãos, eu falar assim, admitirem não gostar de algo que a Bíblia diz. E eles dizem, olha, mas já que a Bíblia diz, temos que obedecer. Já que a Bíblia diz que o plano de salvação é assim, temos que crer. Já que a Bíblia diz que é dessa forma, nós temos que acreditar. Por um lado, isso pode parecer um exemplo admirável de submissão à palavra de Deus. E ainda assim, devemos dar um passo adiante e ver isso pela realidade. E aprender a ver a bondade e a retidão de tudo que Deus diz, ou então você está desonrando Deus. Nós devemos amar o que Deus ama e ter prazer no que Ele diz. Não simplesmente dizer, olha, eu acho assim, olha, inferno, a ira. Não, é verdade, eu vou pregar. Aquela pessoa lá que eu conheço foi para o inferno. Acho, por que Deus não fez algo? Acho que é a verdade, mas eu não gosto. Se eu pudesse, eu salvava o mundo inteiro. Não sei por que Deus não salva. Porque você não acha Deus justo. Você acha que o juízo dele não é justo. Então, pessoas assim pensam que Deus estabeleceu regras arbitrárias, que Ele falou assim, não vou deixar a vida de ser boa, não vou botar uns mandamentos, umas coisas só para deixar a vida das pessoas, mas Deus não dá ordens para que sejamos aprisionados e infelizes. Ele nunca exige o que é impuro, sem amor ou imprudente. Suas exigências são sempre nobres, sempre justas, sempre retas, e alegram o coração regenerado, o coração que não está capturado pelo pecado, o coração que não ama as trevas. Então a palavra de Deus fornece o que é bom, ela fornece sempre o que é justo. Davi está dizendo para nós que ele não via nenhuma injustiça, ou seja, ele sempre achava bom o juízo de Deus, ele nunca achava o juízo de Deus algo muito duro, algo muito difícil. Não, ele via o problema aonde o problema estava. De acordo com o Salmo 119, a palavra de Deus é o caminho para a felicidade, verso 1 e 2.
É o caminho para evitar a vergonha, verso 6. É o caminho da segurança, verso 9. É o caminho do bom conselho, verso 24. É a palavra que nos dá força para viver qualquer situação, verso 28. É a esperança invencível, verso 43. Fornece sabedoria, verso 98 a 100, 130. E nos mostra o caminho que devemos seguir, verso 105. Então a revelação verbal de Deus, a sua palavra, seja na forma falada na história da redenção ou nas histórias dos personagens que Deus escolheu para mostrar através das suas vidas essas verdades exemplificadas, é infalivelmente e perfeita para nos dar deleite supremo em Deus. Como povo de Deus, nós acreditamos que a palavra de Deus é confiável em todos os seus sentidos, mas ela é boa, é justa, tudo que ele fala é verdadeiro, tudo que ele ordena é justo, e tudo que a palavra de Deus dá é bom. Nós podemos dizer com certeza, prova e vê que é bom, porque não há nenhuma possibilidade de alguém provar de fato e não ver assim, a não ser que seja como aquela pessoa que Jonathan diz, não, eu sei que o Senhor é minha luz e é minha salvação, mas eu temo. E ele diz, essa pessoa não sabe, não provou o Senhor como luz e como salvação, porque o efeito de experimentar Deus como luz e salvação é não temer, é essa afeição que isso produz. Muitas vezes os cristãos refletem apenas sobre o que eles devem acreditar acerca da palavra de Deus, mas você vê o Salmo 119 e a Bíblia não é sobre acreditar nela. O Salmo 119 não deixa você ficar parado aí. Esse é um poema de amor à palavra de Deus, de deleite nela, de amar ela, de achar ela a coisa mais preciosa. Vemos que o salmista tem três sentimentos fundamentais pela palavra de Deus. Primeiro, ele se deleita nela, nos testemunhos, nos mandamentos, na lei, todos são, ele diz, o meu deleite. Deleite é prazer. Você não pode falsificar deleite. Você pode fazer coisas que você tem que fazer, mas deleite ou é verdadeiro ou é falso. Não dá para você fingir, fabricar deleite. Ele diz que tudo isso é um deleite deles. Verso 14, 24, 47, 70, 77, 143, 174. E ele diz que não pode evitar falar da palavra de Deus na mais profunda linguagem emotiva. Ele diz, eu não tenho como evitar de que falar dela e as minhas emoções, as afeições fluírem no meu coração. Como aquela que ele disse, por exemplo, os meus olhos são como rios de águas, de lágrimas, quando eu vejo a tua lei, a tua palavra ser desonrada. Então a palavra das Escrituras são doces como mel, ele diz, verso 103, são a alegria do seu coração, verso 111, e positivamente elas são totalmente maravilhosas, verso 129, ele diz assim, a minha alma tem observado os teus testemunhos, no verso 117, e ele completa, eu os amo ardentemente. Ou seja, a minha alma tem contemplado a tua palavra, e a resposta é que eu amo ardentemente. Mas algumas pessoas dizem, eu nunca, pastor, eu não amo a palavra de Deus assim, porque eu não sou muito intelectual, eu não ouço sermão o dia inteiro, eu não leio muito, eu não sou do tipo de pessoa que se deleita com palavras. Davi se deleitava com palavras. Isso pode ser verdade, como regra geral, entre aspas, mas eu aposto que as palavras que deleitam teu coração você gosta de ouvir e geram afeições no seu coração. Todos nós prestamos atenção quando as palavras que estamos ouvindo são de grande benefício para nós, queridos. Todos nós. Pode nem ter poesia. Se alguém disser assim para você, olha, teu tio morreu, deixou um testamento. Nós vamos ler o testamento. Você diz, não gosto de palavras. Palavras não me emocionam. Eu não sou intelectual. Eu não ligo para as palavras que estão no testamento. O quê? Palavras do testamento eu quero ouvir. Quero ouvir. Aí começa ali, cobertura na Barra da Tijuca para você. Graças, maravilhoso. Aleluia. Não é assim? Afeições. Porque o que está sendo escrito parece maravilhoso para você. Você não fala assim, não sou poeta, não gosto de literatura, leitura de testamento é muito chato, fica falando, não gosto. Eu nem vou. O que tiver lá pode ficar para você.
Não, queridos, como o testamento é do teu interesse, você adoraria ouvir todo dia um testamento novo, se alguém todo dia fizesse um testamento e botasse seu nome nele, não é? Como o testamento é maravilhoso para você, por causa do dinheiro, então você se deleita em ouvi-lo, mas Davi diz assim, a tua palavra são mais desejáveis do que o ouro para mim. Você vê? Ele lê a palavra como alguém lendo um testamento, que está deixando para ele uma riqueza enorme. Então é óbvio que o coração dele responde como o seu coração responderia. A pessoa que diz, eu não sou intelectual, não escuto muito sermão, não leio muito, ficaria maravilhado, podia ficar o dia inteiro lendo o testamento de quantos bens ele está ganhando em Nova York, em Londres. Nós podemos ler com atenção quando o texto diante de nós nos adverte de um grande perigo. Diz assim, se você for entrar num lugar, ou tiver que passar num lugar, tiver um texto dizendo, olha, leia com atenção, senão você vai morrer. Pronto. Você não pensa, não sou intelectual, não gosto de palavras, eu vou logo passando, porque esse negócio de ler é muito chato. Não, você lê de novo. Você não quer, você acha a vida preciosa. Então nós temos prazer em ler história ou coisas sobre quem amamos, sobre o que amamos, sobre o que nos deleitamos. Nós gostamos de ler sobre beleza, grandeza, poder. Por que sites que ficam mostrando a casa do, sei lá, a casa do artista tal, a casa do milionário tal, por que as pessoas veem essa porcaria? Porque ela sente prazer. Ela nem vai ter aquela casa. Mas, caramba, olha só, olha a banheira, e olha o quarto, olha a paisagem, olha a praia, olha o tamanho, olha quantos milhões a casa custou. O cara está se deleitando. Ele nunca vai ter, mas ele consegue sentir deleite, lendo, vendo. Você percebe como eu acabei de descrever o que a Bíblia é para um homem regenerado? Sua riqueza, sua vida, seu deleite, sua beleza, seu prazer. Você entende como Davi está se sentindo quando ele olha para a palavra de Deus? É um livro com grandes benefícios infinitos para aqueles que veem em Deus quem Deus é de verdade. É um livro sobre nós e aquilo que nós amamos. Você nunca vai enjoar de um livro sobre aquilo que você ama. Nunca. Se você é ficcionado, sei lá, em carros antigos, você vai sempre ler coisas sobre carros antigos. Ninguém vai precisar mandar você. Se você é aficionado num cantor tal, você lê sobre ele, você ouve a música dele. Você sempre vai não se cansar de ler sobre aquilo que você se deleita. E acima de tudo, a Bíblia é um livro que nos coloca face a face com aquele que possui grandeza, beleza e poder absoluto. A única explicação é que nós não temos olhos para ver, como nós vimos no verso 118, Davi orando, abra os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Se nós víssemos maravilhas, ou se vemos, as afeições estão lá, é o que Jonathan estava dizendo, é o que Davi está dizendo. A Bíblia pode parecer maçante para alguns, ou para muitos, mas como um todo, é a história mais maravilhosa que um ser humano poderia ver. E aquele que a conhece melhor são aqueles que sentem um prazer infinito nela, porque os seus olhos foram abertos para ver as maravilhas. Vez após vez, então, o salmista declara no Salmo 119 seu grande amor pelos mandamentos e testemunhos de Deus. Salmo 48, verso 48, 97, 119, 127, 140. E o outro lado desse amor é a ira que ele sente quando não há deleite na palavra de Deus. Ele fica irado, ele fica triste, ele não tem prazer em quem não tem prazer na palavra de Deus. Ele diz, forte indignação se abate sobre mim por causa daqueles que abandonam a tua lei. Verso 53. O zelo me consome quando os inimigos de Deus esquecem a sua palavra. Verso 139. Para o infiel e desobediente, eu olho com nojo. Ele diz no Salmo 158, no versículo 158. Eu sei que você pode pensar, meio exagerado isso. Essas expressões dele, para quem despreza a palavra de Deus, é meio exagerada. Mas essa é uma indicação do quão pouco nós valorizamos Deus no mundo, queridos. Se alguém dissesse, eu tenho nojo de quem é pedófilo, você não ia dizer, que exagero, você tem nojo de quem é pedófilo. O cara faz lá, mas abusa sexualmente de criança, mas por que nojo? Que esse exagero todo? Porque nós
vemos um valor na criança. Mas só quando alguém diz assim, eu tenho nojo de quem despreza a palavra de Deus, porque é exagerado, porque não precisa disso, negócio de nojo, exagero, porque é óbvio que nós não vemos o valor de Deus. Como você se sente quando alguém não consegue ver a beleza que você vê no seu cônjuge? Como você se sente quando as pessoas não veem o que torna o seu filho o que ele é? Ou quando alguém despreza o seu filho, ou contrata ele com desprezo. Você diz isso, normal, meu filho vai ser desprezado o tempo todo. Eu não acho isso nada demais, também não vamos exagerar. Não, você fica indignado. Tratou meu filho com desprezo, que absurdo. Aquele lá foi racista, aquele lá foi preconceituoso, não pode, não pode. Mas e aí a palavra de Deus? Não vamos exagerar. O cara desprezou Deus, o que tem? Não vamos exagerar. É porque tudo tem valor no mundo, menos Deus, para muitas pessoas que são cristãs. Então a linguagem de Davi parece exagerada, mas quando desprezam nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso amigo, ou nos desprezam, nós achamos muito grave, muito sério. Todos nós ficamos justamente indignados quando alguém tem pouca estima por aquilo que é precioso para nós. E se quando alguém tem pouca estima para aquilo que supostamente é precioso para nós, e nós não ligamos, certamente nós não temos estima por aquilo que falamos que temos estima. Então, prazer extremo em alguém ou alguma coisa leva naturalmente à extrema repulsa, quando outros consideram que essa pessoa ou coisa não é digna de prazer. Ninguém que realmente se deleita na palavra de Deus é indiferente à desconsideração por ela. Por isso Davi usa essas linguagens. Segundo ele, a deseja. Eu contei, há pelo menos há vários versos em que ele expressa o seu anseio. Versos 5, 10, 17, 20, 40, 131, vários que ele fala sobre o seu anseio. E 14 vezes ele expressa o desejo de conhecer e compreender a palavra de Deus, só nesse salmo. Versos 18, 19, 27, 29, 33, 34, 35, 64, 76, 73, 124, 125, 135, 169. E tudo isso é um poema, como eu disse, que foi escrito com 22 estrofes, cada estrofe com 8 versos, cada verso começando com a primeira letra do alfabeto, depois com o segundo verso com a segunda letra do alfabeto. Essa pessoa, Davi, deixou fluir em sua mente abundantemente a palavra de Deus, para poder ter palavras que fluíam dos seus afetos profundos, para expressar esse poema de amor pela verdade. É verdade para todos nós. As nossas vidas são avivadas pelo desejo, pela palavra de Deus. O que literalmente nos faz levantar de manhã é sempre o desejo que te guia, queridos, a mim e a vocês e a todos os homens. Ninguém é guiado por outra coisa a não ser pelos desejos. Você vai levantar amanhã de manhã, pode ser que não seja pelo desejo de honrar a Deus, mas vai ser por outro desejo, porque senão você não levantava. O que literalmente nos faz levantar de manhã é o desejo sobre o que nós sonhamos, sobre o que nós oramos e pensamos quando estamos com tempo livre. A maioria de nós tem fortes desejos relacionados a casamento, a filhos, a netos, a empregos, a promoção, a casas, férias, vingança, reconhecimento dos outros, no que a gente faz. Desejos. Alguns desejos bons, que podem se tornar ruins, outros ruins. Mas considere o seguinte: nesse amaranhado de anseios, paixões, quão forte é o teu desejo de conhecer Deus em sua palavra, entender e guardar a palavra de Deus, de tal maneira que você possa dizer como Davi: eu desejo guardar a tua palavra e eu as amo ardentemente. O salmista desejava a palavra de Deus de tal forma que ele considerava o sofrimento como uma bênção, se isso levasse ele à obediência. Se isso ajudasse a tornar ele mais obediente à palavra, ele diz: o sofrimento, Deus, é uma bênção na minha vida. Versículo 67, versículo 68, versículo 71, ele diz: graças a Deus
porque eu sofri, graças a Deus, porque nesse sofrimento Deus me levou a honrar mais a sua palavra. Ele acha uma bênção. E no 31 ele diz: aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Ele em tudo confessa a sua necessidade da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Ele está desesperado pelo encorajamento, mas o encorajamento que vem da palavra de Deus. Ele está querendo cada vez mais paz, mas da paz que vem da palavra de Deus. Ele quer profundamente descanso, mas o descanso que vem da palavra de Deus. Há um monte de coisas que queremos na vida, mas há poucas coisas que realmente nós precisamos. A maioria dos nossos desejos são totalmente descartáveis. Nós não precisamos daquilo. Há poucas coisas que nós precisamos perto das coisas que nós desejamos. Mas a palavra de Deus não é uma coisa só que nós devemos desejar, nós precisamos. É uma questão de estar vivo ou morto, ser cego ou não. Nos dias de Amós, a punição mais severa a cair sobre o povo de Deus, o povo pelo menos nominalmente de Deus, era essa: eu vou enviar uma fome de ouvir as palavras do Senhor, mas vocês vão morrer de fome. Eu não vou abrir os seus olhos para ver as maravilhas da minha lei. Em Amós 8:11, ou seja, Deus está dizendo: não há uma calamidade maior do que o meu silêncio. Um dia, todos vão receber o meu silêncio final. E isso é o inferno, é o fim. Porque as minhas palavras são as coisas maiores, mais grandiosas, mais belas, as coisas para as quais a alma foi feita. Não há calamidade como o silêncio de Deus. Não podemos conhecer a verdade se Deus ficar em silêncio. Não podemos saber como é nosso coração. Não podemos conhecer a nós mesmos, não podemos conhecer o caminho de Deus, não podemos conhecer Cristo se Deus ficar em silêncio. Todo verdadeiro cristão deveria sentir profundamente em seus ossos uma total dependência da autorrevelação de Deus nas Escrituras. Amar ela assim. Porque nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou não estamos vivos? Não estamos vivos. É isso que o Jesus respondeu para Satanás, mencionando Deuteronômio. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que acreditamos, o que sentimos sobre a palavra é crucial. Mas não só o que você acredita, você deve sentir. Os sentimentos devem ser correspondentes. Davi está derramando seu coração em sentimentos e afeições profundas no maior poema de amor pela palavra de Deus. E como nós veremos Jesus? Por que a Bíblia diz que Jesus é a palavra, o verbo encarnado? Porque tudo que a palavra de Deus diz é só a expressão de quem Deus é. E tudo que Deus é está em Cristo. Então Ele é a palavra, não em letras, mas tudo que a Bíblia vai mostrar, a beleza de Deus está nele, a sabedoria de Deus nele, a onipotência de Deus nele, a onisciência de Deus nele, tudo que a palavra de Deus diz está na palavra viva. Você não pode conhecer ela sem a palavra. Você não pode contemplar a face de Cristo em outro lugar a não ser na palavra. E é assim que nós somos mudados de um grau de glória para outro. Tão importante quanto isso, o Novo Testamento ensina que Jesus é o verbo feito carne, o que significa que, entre outras coisas, que todos os atributos da revelação verbal de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, verdade, justiça, poder, veracidade, sabedoria, onisciência, glória, santidade, são encontrados em Cristo e só podem ser vistos na palavra de Deus, porque a palavra verbal de Deus é a correspondência daquilo que Cristo é de fato. Então tudo que o salmista acreditava e sentia a respeito da palavra de Deus é o que ele sentia a respeito do verbo vivo. Quando Davi está dizendo, eu amo ardentemente a tua palavra, ele está falando, eu amo ardentemente Cristo.
E se alguém não ama ardentemente a palavra, não ama ardentemente Cristo. Se alguém não é arrebatado pela beleza da palavra, não está sendo arrebatado pela beleza de Cristo, porque não há nenhum outro lugar onde isso possa ser visto. Nosso desejo, prazer e dependência da palavra escrita não cresce inversamente ao nosso desejo, prazer e deleite em Cristo. Essas duas coisas estão juntas e inseparáveis. Os dois sempre crescem necessariamente juntos. E nós podíamos e vamos outra hora falar mais sobre esse salmo. Há um puritano que escreveu, que pregou 200 sermões sobre o Salmo 119. 200 sermões sobre o Salmo 119. E todos os sermões são extremamente profundos. Você vê, essa é a riqueza que Davi queria quando ele orou: abra meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you